Bem, parece que temos a segunda vinda do Senhor. Está perto, a coisa está ali se formando. Cuidado que está quente e isso já não parece uma brincadeira. Bem, tem gente aqui super empolgada e outros levando as mãos à cabeça. Vou explicar o que penso sobre Mourinho, pois tem algo que me atrai muito e outra coisa que nem tanto. Y otra cosa que no. Antes, duas coisas. Agora vamos falar do Mou. Eu peço encarecidamente, mas encarecidamente mesmo, por favor, que vocês deem uma olhada no vídeo anterior, justamente no anterior a este. Vou colocar para vocês no final deste vídeo, sobreposto na tela. Um dos dois que vai aparecer é esse. Porque eu vi que teve poucas visualizações para o que normalmente tem e eu não faço isso. Bom, eu não faço isso com todos os vídeos, mas tem alguns que vocês realmente precisam assistir. E se parecer longo para vocês, coloquem na velocidade 1,5 ou 2, que dá para me entender do mesmo jeito. Além disso, falo bem mais rápido, parece até outra coisa. Sério, assistam, por favor. Com as declarações desse, com o que o Tebas falou, enfim, um monte de coisas. E vamos continuar insistindo nessa história. Mas enfim, tudo bem. O jogo de hoje, cara, o jogo de hoje, que maravilha de verdade. Que verdadeira maravilha de jogo, num ritmo completamente diferente, em outro ritmo. Em que houve situações, uma situação tremenda. Aliás, o pênalti que marcaram a favor do Paris Saint-Germain não foi. Eu acho que depois devolveram. Compensaram quase uma pela outra. Quase uma pela outra, tá? Mas isso chama muita atenção porque, olha, e além disso estou vendo aqui de canto de olho que está me respondendo um arniano desses, um torcedor do clube corrupto que pagou durante 20 anos o vice-chefe dos árbitros. E ele me diz, e essa aqui? E essa aqui? De verdade, eles nunca entenderam que essa mão está perpendicular ao corpo, que está colada, que está na vertical e que isso não é pênalti, porque já explicaram por que isso não é pênalti. Já explicaram, mas esse pessoal não entende nada. É muito diferente quando a mão está assim ou assim. Acho que dá para ver, né? Mas vocês me entendem. Enfim, eu nem ia falar sobre isso, mas vi de relance. Não pode ser. Bom, na verdade pode ser, porque eles são como uma parede. É como falar com uma parede, cara. Ou seja, eles ainda não entenderam esse tipo de toque de mão, mesmo que sejam chutes ao gol, por causa da posição das mãos para baixo. Outra coisa é quando você já afasta as mãos e ocupa um espaço. E aqui Alfonso Daves ocupava um espaço, e claro, outro dia Ricardo Rodrigues também ocupava um espaço no jogo entre Betis e Real Madrid, não é? Então, reparem nisso. Uma é um cruzamento para a área. E agora vamos falar um pouco sobre o jogo porque ele merece. Mas isso me indignou muito, e a muita gente também. Uma é um cruzamento para a área que ainda bate antes no estômago de Alfonso Davies. O passe foi de Dembélé. E depois vai na mão dele. E a outra era um chute ao gol que não bate antes no estômago, nem em nenhuma parte do corpo e que vai direto na mão. Certo, em ambas havia um senhor espanhol no VAR, um árbitro espanhol no VAR. Nesta ele avisa e é pênalti e nesta não, com uma particularidade. O árbitro espanhol que estava neste VAR já tinha ameaçado publicamente, antes de apitar no ano passado, desde o VAR, o time que neste caso foi prejudicado, que foi o Real Madrid, né? Então, é uma coisa muito louca, né? Mas enfim, eu já estou me esgoelando há muito tempo, agora eu levo isso meio na brincadeira. Pois é, como é que a gente não vai levar assim? Isso sim, a gente não desanima, naturalmente, né? Mas com isso e com ações decisivas, por isso que eu contei para vocês no vídeo anterior. De denúncias que estão aí e de relatórios para a UEFA e para a FIFA que estamos realizando. Um grupo de pessoas, alguns à frente naturalmente, profissionais do direito, o advogado Juan Luiz Martim de Pozuelo, também está Tomás Rubio, Ricardo Ramos Neira, etc. Um grupo está tentando impulsionar isso, pois muitos, especialmente internacionalmente, não entendem ou sabem do assunto. Jornalistas de fora só ouviram rumores sobre Negreira, mas não sabem ao certo o que aconteceu. E está lá, nesse site, neste aqui, vou aproveitar também para anunciar, nesse site, no negreiragate.com. Os documentos,
Todos os números estão me dizendo que o acesso à página está uma verdadeira loucura. Temos personagens-chave, vídeos variados, mas o mais importante é isso. Por isso, criamos este site. Por causa dos documentos e relatórios da Guarda Civil, tudo, absolutamente tudo. Bom, dito isso, é claro que chama muita atenção o fato de que isso não tenha sido pênalti. Isso sim, o que aconteceu no jogo foi uma barbaridade. Aliás, volto a insistir na mesma coisa. Isso aqui não foi pênalti. Em todo caso, deveria ter sido uma falta do Luiz Dias. Deixa eu ver se consigo achar o momento. Este aqui, né? Não posso mostrar a imagem. Vocês sabem o movimento, mas dá para ver melhor aqui? Onde dá para ver melhor? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, aqui. Cara, é impressionante, porque o Pacho coloca a perna, espera aqui, mas o Luiz Dias entra com a sola. Ou seja, digamos que o Pacho tenta chegar na bola, não consegue, mas o Luiz Dias entra com a sola. Isso é falta do atacante do Bayern, mas como depois compensam com outra, essas coisas acontecem na Europa. Ou seja, coisas que, bom, decisões muito rigorosas e tal, mas que pelo menos depois acabam sendo compensadas. Por isso o Barça nunca chega nessas fases. Bom, no ano passado chegou à semifinal, que por sinal tem uma coisa do Marciniak muito engraçada que eu não ia colocar neste vídeo e acabei de lembrar agora. Poxa, mas como é que eu vou deixar de colocar isso? Olhem, isso do Marciniak é muito engraçado. Um criador de conteúdo pergunta: outro dia, para o árbitro do ano passado da partida entre Inter e Barcelona. E ele diz o seguinte para Marciniak. Ele diz: olha, eu estou muito bravo com você porque vamos assistir um pouco do vídeo, mas eu vou traduzindo. Ele diz: bom, eu estou muito bravo com você. Porque no ano passado, no jogo contra a Inter e tal, você prejudicou o Barça? E ele diz: não, eu não prejudiquei o Barça. Eu beneficiei o Barça sem querer e foi o Barça que me corrigiu. Se formos honestos, minhas decisões em Inter-Barcelona favoreceram o Barcelona, mas o Barça me corrigiu. Assim é a vida. Ele disse isso ao garoto que já não sabia o que responder. Bom, é isso. Vamos lá. Voltemos ao que estávamos. Isso é falta, como eu disse, de Luiz Dias, mas sobre o tema da partida. Acho que chutaram 5 vezes contra Neuer, embora no final não sei se foi mais alguma, mas das 5 vezes que chutaram nele, fizeram 5 gols. E Neuer foi o melhor contra o Madrid, principalmente no jogo de ida. Mas a velocidade, a intensidade com que jogam, ninguém anda, desculpa, ninguém caminha. Será que Arbeloa conseguirá, neste vestiário que derruba treinadores, motivar seus garotos para este jogo? Eles vão ficar tontos por ver um jogo de 2 horas? Ou ele vai racionar isso em pequenos shorts ou em pequenos reels, de TikTok de 30 segundos para que eles não fiquem tontos? Fizemos um bom jogo contra o Bayern, mas claro, foi só um jogo. Ele está jogando bem a temporada inteira, sempre com partidas assim. E no Real Madrid? Bom, sim, você chega no Allianz, sabe? E você está lá. Ou como no segundo tempo, por exemplo, no Bernabéu, né? Pois é, mas claro, depois contra o Girona, uma contra o Getafe, uma contra o Mallorca, uma contra o Mallorca, uma contra o Mallorca, você não é um time consistente nem regular. Esses sim, esses jogam, esses sabem o que fazem e depois tem automatismos, tem um pouco disso. Loucura, porque vão para o ataque como loucos, mas sabem que se todos se movimentam e se fazem ataques já preparados nos treinamentos, eles sabem os movimentos que precisam fazer para gerar superioridade, para atacar onde mais dói no time adversário, preparando os jogos, sabendo contra quem você vai jogar. Todas essas coisas que Xavi Alonso veio fazer e não deixaram, e que Arbeloa tenta fazer, mas como ele está em um vestiário onde não deixaram o outro, aqui é mais difícil, pois você chega sem tempo e já precisa disputar tudo, então fica complicado. Quem vai chegar aqui? Quem vai chegar aqui para mudar isso no Real Madrid? Pois vai ter que ser um caudilho, e já vamos falar disso. Mas para terminar sobre o jogo, eu me diverti muito, foi uma coisa espetacular. O Paris Saint-Germain chegou a fazer 5-2, o Bayern disse:
Como assim? Mais 2 gols e Olise. Espetacular. Aliás, eu não sei o que a França vai fazer na Copa do Mundo, mas Olise, cara, é o cara. Bom, tirei esse aqui porque ele se machucou contra o Iber. Porque senão, sério, eu digo pra vocês, desculpa, me deu tosse. Acho que Mbappé não tem lugar nesse time da França. Dembélé fez um golaço. Quando parece que vai cruzar para o segundo pau, ele manda no primeiro. Já entendi o esquema, acho que tem algo a ver com as pernas dele. Não vê, não sai na bola nesse gol que ele toma. Quando o Neuer fica olhando, fica parado, feito uma estátua. Mas enfim, que prazer, um verdadeiro prazer. No Madrid, seria bom se viesse um treinador como o Kompany ou como o Luiz Henrique, digo parecido, não ele, tá? Não coloquem palavras na minha boca, porque o Luiz Henrique jamais iria para o Real Madrid. Ele é antimadridista assumido. Apesar de ele ter beijado o escudo ao marcar o 4º gol no 5-0 contra o Barça, não. Mas claro, obviamente não. Mas alguém assim, um treinador moderno. Há um ano a gente dizia, poxa, Xavi Alonso está no momento certo para chegar. Pois é. Quer dizer, nem ele conseguiu, então quem é que tem que chegar? Então tem que chegar um caudilho aqui. Tem que chegar um caudilho. Agora vemos uma coisa sobre Luiz Henrique, por sinal, mas vou deixar isso para o final, porque já quero entrar no assunto do Mourinho. Esta é a informação do David. Ornstein e Mário Cortegana, no The Athletic, que José Mourinho é o favorito do presidente, que Florentino está de saco cheio e disse, então aqui vou colocar quem eu acho que tenho que colocar. Eu tenho argumentos a favor, mais a favor do que contra, e alguns contra. Embora, bom, eu sei de onde vem isso, se tudo isso for verdade, e agora vamos comparar com informações de outros colegas. Acho que sei de onde isso vem. Vem de um Artadi, Florentino. E que Florentino não, acho que o diagnóstico dele não está correto, apesar de que talvez ele acerte na solução. Vou explicar. Acho que o diagnóstico dele de que não. Aqui quem não presta são os treinadores, porque o elenco é muito bom. Porque não. Ou seja, o Ancelotti não servia quando estava o Ancelotti com esse elenco, quando chegou o Mbappé, não serviu o Xabi Alonso, não serviu o Arbeloa. Acho que esse não é o diagnóstico certo, mas talvez ele acerte na solução. É como, o que eu posso te dizer? Você acha que sente dor, que tem uma doença específica? E aí você toma mais do que matar mosquitos com canhão? E você toma um antibiótico fortíssimo e acaba com tudo. Talvez o seu diagnóstico não fosse totalmente confiável, mas a solução, bem, você detonou aí uma bomba fortíssima. E pode ser que resolva isso. Pois Mourinho chega como esse antibiótico fortíssimo, um tiro de canhão para matar mosquito. Ele viria nesse caso, porque se a gente revisa as coisas do Mourinho, e agora vamos falar disso. Aquela conversa com Dele Alli, por exemplo, que é fantástica, em um documentário que fizeram sobre Mourinho no Tottenham. Então você vê ali um cara que vai falar a verdade na cara dos jogadores. E agora vamos ouvir uma coisa do Di Maria. Vamos ouvir agora, antes de ver todo o assunto. De ver as informações, porque o que o Di Maria falou eu gosto muito. Em uma entrevista com o Di Maria, analisando os treinadores que ele teve e tal, reparem no que ele diz aqui sobre o Mourinho. E é muito bom o que ele conta sobre aquela discussão com o Cristiano e sobre como era o José. Para um cara que, olha, o Di Maria no começo começou assim, sempre foi um jogador muito particular e o Mourinho conseguiu colocá-lo na linha. E depois, é isso, né? Ganhando a Copa do Mundo com o Messi, muito pró-Messi e tal, mas reconhecendo aqui os grandes caras da última década, né? Mourinho, por exemplo. Do Cristiano, você nunca vai ouvir o Di Maria falar mal de nenhum deles. E sobre o técnico português, ele dizia o seguinte: Mourinho, um fenômeno, a verdade é que ele é louco, maluco, perdido mesmo. Comigo sempre foi gente boa. O que ele fazia? Me conta. Começava a xingar no vestiário, brigava com qualquer um, não se importava com nada. Uma vez discutiu com Cristiano dizendo que ele não corria e os outros tinham que correr por ele. Realmente ele não ligava para nada. Tem uma história.
eu estava com 4 cartões amarelos. Ele me disse, se você levar um cartão amarelo neste jogo, eu te dou 4 dias de folga. E eu entrei e dei uma entrada violenta, que quase foi cartão vermelho direto. Me deram um amarelo e ele me deu 4 dias de folga. Também tem uma coisa aqui. Acho bom esse começo, porque é um cara chegando e eu digo, como assim? Você não quer correr? Eu peço para atacar posições de 9, mas prefere receber a bola no meio-campo e não me obedece. Então vai se ferrar. Ele fez isso com o Cristiano. Mas não gostei tanto do que o Di Maria falou depois. Aquela encenação que fizemos em Amsterdã para que o Ramos e o outro, acho que foi o Xabi Alonso, tomassem o cartão amarelo para ficarem fora do jogo seguinte e tal, quer dizer, isso com o Di Maria. É o Mourinho, depois é um cara. Agora, se tudo isso for verdade, a gente vai se divertir muito. Quer dizer, vai ser uma coisa incrível jornalisticamente falando em relação aos canais do YouTube. Vai ser algo espetacular. Ele não vai esconder nada sobre os paga-árbitros e tal. Tem coisas que me incomodam muito, como ele não querer falar do caso Negreira, mas essa foi a decisão dele. Talvez fale na próxima vez. Claro, ele está apenas cumprindo o papel dele. É que Mourinho é do Madrid e tal, e vai querer o melhor para o Madrid, mas também Mourinho é o Mourinho Futebol Clube. Ou seja, Mourinho é um cara egocêntrico. Primeiro ele, mas eu gosto que ele coloca ordem no vestiário, e não importa se é o Vinícius ou o Mbappé. Ele não liga. Mas a outra é a do Vinícius. Recentemente, na situação do Prestiani, ele apoiou o Prestiani e disse algo ao Vinícius. Eu o critiquei aqui, mas como você pode perguntar por que ele comemorou daquele jeito? Eu acho que teve gente ali, até mesmo pró-Mourinho, como eu me considero, que não gostou e que acho que nesse caso atrapalha um pouco uma possível chegada. Mas vou dizer uma coisa, viu? Ou seja, para mim não é algo que invalide ele, nem de longe. Se ele vier para organizar, não me importa o que falou sobre Prestiani ou quem deve se adaptar. Aqui quem vai ter que se adaptar vai ser o Vinícius, e isso vai ser maravilhoso, tanto o Vinícius quanto o Mbappé. Que se adaptem ao que o técnico disser e não o contrário. Vimos isso com Xabi Alonso, Cohen e Arbeloa. Mas vamos voltar ao assunto da informação. Isso é o que diz, como eu disse, David Ornstein sobre Mourinho. Ele diz: Mourinho é o candidato preferido de Florentino Pérez para ser o próximo treinador do Real Madrid. Essa informação é em conjunto com Mário Cortegana. O treinador de 63 anos agora se torna um concorrente importante entre os candidatos do Real Madrid. Claro, se Florentino quer, quando Florentino coloca algo na cabeça, entre os candidatos, quem parte de uma posição mais vantajosa, sem dúvida, é o preferido do presidente. Porque Florentino vai dizer, vocês escolheram os 2 últimos treinadores e eu não quero mais isso. Eu quero quem eu quero. Ele possui cláusula de 3 milhões no Benfica. E por outro lado, estavam dizendo quem dizia isso? Fabrício Romano. Fabrício Romano também disse que Mourinho já teria dito ao Real Madrid que sim, que não tem nenhum problema. Isso foi o que disse Fabrício Romano. Mas vou ler outra informação de Sérgio Valentim, que o homem, e além disso, obviamente, temos que dar o crédito a ele. Vou ler isso de Sérgio Valentim, que dizia: em alguns minutos, dou uma informação sobre José Mourinho e o Real Madrid. Ele conta que 3 dias antes do jogo contra o Bayern, José Ángel Sanches liga para Jorge Mendes para se encontrar com ele e apresentar o interesse do clube na volta de Mou. Aliás, há quem diga que José Ángel Sanches, desde Portugal, é quem não quer que o Mourinho venha. Mas aqui o Sérgio Valentim diz que... Sérgio Valentim, da rádio. Embora eu ache que agora ele está de licença paternidade, o cara merece, e ele está ali um pouco afastado. Mas claro, ele gosta de rock and roll e disse, como assim? E entrou lá. Um abraço, Sérgio, se você estiver me assistindo. Estamos comentando sua informação, como falei. José Ángel Sanches liga para Jorge Mendes, marca encontro e manifesta interesse do clube em trazer Mou de volta. Mendes diz que Mou pode sair do Benfica a qualquer momento por ter cláusula, mas, apesar de parecer incrível, não quer voltar a Madrid, pois já superou essa fase e o custo pessoal e familiar foi devastador. Terceiro, 2 dias depois do jogo de volta contra o Bayern, é Florentino Pérez quem liga para Jorge Mendes, com quem não falava desde a saída de Cristiano há muito tempo.
Quarto, Florentino avisa que ligará para Mourinho para comunicar seu desejo de que ele volte e informa Jorge Mendes para que não pense que está sendo excluído. Florentino pensa, faz tempo que não falo com ele, agora falarei direto com José. Primeiro, fala com Jorge Mendes. No dia seguinte, a ligação ocorre. Mou diz a mesma coisa que Jorge disse para Haas, mas Florentino insiste em ter uma reunião pessoal com ele, cara a cara. Essa reunião será antes de 3 de maio. Ainda não aconteceu. Qual o prazo final definido por Florentino para decidir? Onde será a reunião? Ele responde, em Lisboa. Mourinho aceitou se reunir, então o seu não é inegociável. Ele quer ouvir Florentino, segundo diz aqui Sérgio Valentim. 8. Mensagem para os colegas. Se forem pegar algum detalhe, citem. Bom, aqui já te citei, Sérgio. Como eu disse, tem gente falando, mas quando já são 3 profissionais dizendo isso e estão... E além disso, confio muito no Davi, também, claro, no Sérgio. Mas, enfim, que o de... Como se chama isso? Onde também trabalha a Cortegana? Poxa, já esqueci. Caramba! O do The Athletic é um cara muito respeitado, né? Em relação a informações sobre contratações, etc. Quando já tem 3 caras dizendo isso, é porque a coisa está indo por esse caminho mesmo. Se vai acontecer no final, a gente não sabe, mas que tem muitos indícios de ser verdade, isso tem. Vamos ver. O caso do Dele Alli eu não vou mostrar para vocês, mas lembrem-se, quem não viu, que veja. Porque foi algo realmente... Eu adorei essa conversa com o Dele Alli no vídeo, no documentário que o Mourinho faz sobre o Tottenham, ou que fazem sobre o Tottenham. Coincide com o Mourinho antes da pandemia, se não me engano. Eu dei uma bronca no Dele Alli. Dele Alli ouvindo tudo, dizendo que era um safado. Mas de boa, viu? Como um pai. Como um pai. Ele falou, você tem talento, mas não se importa. E onde o Dele Alli foi parar? Por isso eu gosto desse lance do Mourinho, porque ele fala as coisas na cara deles e fala o que tem que falar. Como o Luiz Henrique. E é nisso que quero focar, porque tem algo incrível do Luiz Henrique. Na verdade, são 2 coisas. Ah, bom, não é aqui, é aqui, é aqui, aqui. Luiz Henrique, no intervalo de um jogo do Paris Saint-Germain, quando treinava o Kylian Mbappé, vai e solta isso. Vamos fazer uma substituição. Colo, você entra aqui e sai. Defendemos assim, fiquem atentos. 4-4-2 sem sair na pressão. Aqui não saímos. Já sabendo de Luiz, não me surpreendi. Diz o português, o diretor português, conhecendo o Luiz, diz, não me surpreendeu. E tinha uma questão aqui com o Mbappé e tal. E depois, diz isso, espera aí. Era difícil para Kylian. Passar tanto tempo no banco e tal, ou na arquibancada. Depois o Luiz Henrique fala isso. Se ele for para a arquibancada, fizer parada de mão, ou fizer algo que não afeta o time ou o treinador, que fique na arquibancada, ele não vai mais jogar, eu já o substituí, não é? É que, vamos ver, eu sei que muitos odeiam o Luiz Henrique e tal, mas eu preciso no vestiário do Real Madrid, um cara com coragem, que carrega os culhões na carriola. Esse cara, com tudo o que for, com tudo o que vocês quiserem, com todo o barcelonismo que vocês acham que ele tem, mas com a coragem desse cara, que chegue e diga, você Mbappé, não me importa, eu te tiro porque você está fazendo mal ao meu time, porque eu não quero, porque você não está jogando como eu peço que jogue. Aliás, quando ele diz isso, o olhar de Agraf para Mbappé, reparem. Defendemos assim, atentos. Agraf olha para Mbappé como quem diz, Ivo, ele vai tirar você. E era um jogo importante. Aliás, ele falava espanhol com eles sem se importar. Luiz Henrique dizia, Colo, entra. Mas o que Colo Mouani entende de espanhol, só Mbappé entende. Mas enfim, ele não ligava, tipo, é isso, né? Eu vejo um Mourinho que entra ali e faz essas coisas que não vai ficar dando tapinha nas costas, não vai passar a mão na cabeça desse pessoal. Talvez seja isso que o Real Madrid precise. E aí, Mourinho? Klopp. Agora, Pochettino, que continue Arbeloa, que Arbeloa vai ter uma grande carreira como técnico. Aliás, eu acho, viu? Mas cara, não,
porque já estamos vendo o que o Mbappé está fazendo em campo e não há nenhuma consequência. Com isso, enfim, eu quero um líder por causa desse ciclo kármico que o Collins fala, né? Eu quero um caudilho, está claro. Que isso não seja tirado de contexto. No vestiário do Real Madrid, poxa, né? Um cara que chegue lá e tal, beleza? Bom, é isso. Tudo de bom pra vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Olha, meus vídeos estão ficando longos demais agora. Meu Deus, é que, sei lá, come língua, cara, tô com muita vontade de falar. Tenham uma boa noite, tchau.